Para você então que acompanha o Vamos Pro Jogo, muito boa noite. Meu nome é Vinícius Bacelar e essa noite vamos falar de futebol e religião. Dizem que são dois assuntos, né, que não se discutem, mas a gente vai discutir muito aqui, claro que no bom sentido. Afinal, a gente vai falar com a escritora, a jornalista Carla Maria, né, autora desse belo livro aqui, ó. Eu li até a página 50, espero terminar em breve. Irmã Dulce, a santa brasileira que fez dos pobres sua vida. Irmã Dulce, a primeira santa brasileira, né? Tem o Frei Galvão, que é o primeiro santo brasileiro e é parente da nossa amiga Caroline Teberga, que já deve estar entrando na live e vai me encher o saco por eu estar falando isso mais uma vez. Mas enfim, o papo hoje, a Carla Maria entrou aqui, então só vou esperar ela fazer a solicitação para participar da live e aceitá-la aqui. Se você estiver me ouvindo então, Carla, solicite então para participar da live, para te aceitar aqui, a gente começar o bate-papo. Então, voltando a falar, aproveitando a audiência rotativa da nossa live, a Carla já fez a solicitação aqui na live, porque ela sim que tem que falar hoje. Hoje vamos mais ouvir e aprender com a Carla Maria do que ficar falando aqui. Olá, Oi, Carla, tudo bem? Vi! Tudo Tudo bem? bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Como Bom, tá de quarentena? estamos aí, né? Estamos aí fazendo coisas novas, lendo o seu livro, né? O livro que eu estou lendo no momento. Irmã Dulce Legal. tá fazendo a apresentação aqui. Irmã Dulce, a santa brasileira que fez dos pobres sua vida. Ela foi a primeira santa brasileira, não é A isso? primeira mulher, isso. Isso. O primeiro santo foi Frei Galvão, certo? Frei Galvão. Isso. Frei Galvão, parente da nossa amiga Caroline Teberga, que faz parte do Vamos Pro Jogo. Olha aí, Caroline Teberga, Carol. ela acabou de entrar aí, daqui a pouco ela vai me xingar por estar falando isso de novo. Olha lá, ela já tá rindo, já. Porque eu sempre Deixa eu- falo isso. Tem uma outra santa, chama Santa Paulina, que ela é considerada brasileira, mas ela não nasceu no Brasil. Ela nasceu na Itália e veio para cá quando era muito jovem ainda. Então, ela é considerada santa brasileira, mas ela não nasceu em território brasileiro. Certo, Mas tá a quem é primeira, devoto dela, considera, né? sim, aí tá a primeira santa que nasceu mesmo aqui no Brasil, foi a Irmã Dulce. A E antes de baiana. a baiana Irmã Dulce. Antes de começar a entrevista, Carla, eu gostaria de te mostrar a roupa que eu estou usando e eu quero ver se Sim. você identifica. Ai, meu Deus. Gente, não, não Identificou? identifico. Estou Não, vi não identifico. especialmente para a ocasião. Essa Ah, camisa é de São Lourenço, time do Papa. time do Pablo, eu não conhecia essa camisa. Que eu ia Time... falar assim, ele errou na camisa do Ipiranga, não é possível. Não, a camisa do Spring, infelizmente, eu não tenho. Mas Ah, tá. tá. Eu Mas, falei, nossa. Eu pensei, será que eu vou corrigir o Vinícius agora? mas Mas que bonita essa camiseta. sim, mas enfim, a fé católica está representada não só na entrevista, como na camisa, que em homenagem ao Papa Francisco, torcedor fervoroso Fervorosa. do São Lourenço. O Papa Francisco é um cara que. É um cara, né? Com todo respeito, assim, que a gente tem que admirar muito e torcer pela saúde dele, né? Porque, Sim. enfim. Sim, exatamente. Ter feito um ótimo, com todo respeito também, feito um ótimo papel como Papa, né? Tem prestado grandes serviços à Igreja Católica, enfim, eu que sou católico também, não tão praticante como você, mas fui criado, né, sob os preceitos da Igreja Católica, não como carne na Sexta-feira Santa, enfim, toda aquela Uhum. coisa que a gente sabe, fui batizado, não fui crismado, mas aí não teve nada a ver com rebeldia nem nada, mas Uhum. enfim, fui Ô, Vi, batizado na Basílica de Nossa Senhora da Aparecida, que a Carol conhece ai, que tão bem. bonito. É. Desculpa, cara, pode falar. Não, eu acho muito interessante a gente falar do Papa Francisco, porque ele, assim como a Irmã Dulce, eles são exemplos de pessoas que vão além da questão da religiosidade da religião católica. Tanto o Papa Certo. Francisco quanto a Irmã Dulce são pessoas que nos lembram que a prática da religião
deve ser a prática do amor, que é a prática da caridade. E é muito legal você falar do Papa Francisco, porque eu acho que ele mais do que muitas lideranças políticas, tem sido essa referência, assim, do quanto nós, seres humanos, precisamos repensar como que é a nossa vida, né, em sociedade, como a gente se relaciona com o outro. Então, eu acho que é bem propício você falar do Papa Francisco, porque Irmã Dulce não conheceu conheceu outros, né, mas Sim. ele tem um carinho bastante grande por ela, assim, pelo que a gente sabe. Eu tentei entrevistá-lo para o livro, Vi. Tô na fila de espera até hoje. Quem sabe o dia. Quem sabe um dia, né? Aliás, ela virou santa, vamos dizer assim, Uhum. já com o Francisco como Papa, né? Ou Sim, não? foi dia 13 de outubro do ano passado. Verdade, foi ano passado, foi recente. Inclusive, a gente vai falar também do lançamento do livro que você fez justamente essa Ah, época. Mas antes eu queria mandar um abraço para o Marcos Constantino. Conhece o Marcos Constantino? Que trabalhava na Associação Comercial de Guarulhos? claro! Oi, Marcos, que saudade! Quando a gente... Tchau. Olha, vou dar um abraço também pro Francisco, ele é um autor da Paulus também, que está aqui conversando com a gente. Bem-vindo Boa. você também, que Um legal. abraço então para o Francisco. O Francisco Galvão aí, ó. Francisco Galvão, é. Coincidência no sobrenome. Certo, cara, mas antes de a gente falar da relação da irmã Dulce, mostrar de novo a capa aqui, antes de nós falarmos, inclusive, linda também o marca-página aqui, ó. Lindo, né? Lindo E demais, muito bem deixa eu feito. fazer a propaganda. Esse marca-página e o marca-página dos outros foram idealizados pela Rebeca Venturini, que é uma colega designer, que é super caprichosa. E eu imaginei Demais. assim, vou fazer assim, porque daí o pessoal vai ficar com dó de jogar fora. Eu E não é mais jogo nenhum, resistente, né? eu não jogo nenhum fora. Ainda mais eu que leio, geralmente leio em ônibus, não agora na época da pandemia, né? Mas geralmente eu leio em ônibus. Uhum, Se eu não marcar a página, eu me perco completamente. é Então, verdade. eu tenho sempre que estar com marca-página disponível ali para não me perder na leitura. Mas então, cara, antes de a gente falar da relação da Irmã Dulce com o futebol, conta pra gente como foi a elaboração do livro, né, em si, como que você teve, Uhum. como que foi esse processo de entrevistar pessoas próximas à Irmã Dulce, sua viagem para a Bahia, conta um pouco pra gente como foi isso. Então, Vi, a minha relação com a Irmã Dulce, começou em 2012, quando ela foi beatificada. Eu era repórter de um jornal em São Paulo, O São Paulo, e eu fui enviada especial para cobrir a beatificação dela. E aí, É, quando eu fui para a cobertura da beatificação, eu conheci as obras sociais da Irmã Dulce. E aí eu fiquei encantada, porque, de fato, nós aqui da região Sudeste, Sul, Centro-Oeste, a gente não tem, talvez não tivesse tamanha dimensão do quão importante é essa mulher, a Santa Dulce, né, hoje santa, para a história da Bahia e para a história ali do povo baiano, né, assim. Então, foi realmente um momento de descoberta, assim, sabe, dessa questão cultural do povo baiano que já considerava santa antes. E aí eu voltei, fiz a reportagem de capa do jornal, fiquei super feliz e tal. E aí, 2012. E em 2019, em agosto, eu estava escrevendo uma outra reportagem para uma revista Mensageiro de Santo Antônio, da qual eu faço colaboração eventual. Você sabe que a gente vive muito de frila, né, Vi? Então a sim. gente não para. E aí tive que, para essa reportagem, eu tive que entrevistar o segundo miraculado, que é o José Maurício, aquele homem que disse que era cego e voltou a enxergar. E aí, quando eu entrevistei, Vi, ele estava em Recife, eu aqui em São Paulo, por telefone, assim, tal, eu conversando com ele, eu fiquei muito emocionada. Eu tenho 8 graus de miopia, né, Vi? Eu tô de lente de contato. E um dos meus maiores medos, assim, é de ficar cega. E aí, quando você escuta alguém falando, eu era cego e voltei a enxergar, aquilo te impacta demais. E especialmente a gente que precisa, que a repórter tem que apurar. Tipo, eu ouvi ele falando, né? Não foi alguém que falou. Eu ouvi ele falando. Falei com ele por FaceTime, eu olhei para ele. Então, assim, já tinha visto várias entrevistas que ele tinha dado também. E aí eu coloquei alguma coisa na minha rede social do tipo, falei com um cara que disse que era cego e voltou a enxergar. Sabe essas coisas, desabafos que a gente faz na rede social? E Sim. aí o editor da Paulus
É bom lembrar que em 2019 eu já tinha um livro publicado pela Paulus, que era o Mulheres Extraordinárias, e já tinha Esse, terminado de escrever o meu segundo, que era o Peso do Jumbo. Então, assim, eu não tinha nenhum projeto em andamento com a Paulus. E aí, quando ele viu essa minha postagem, eu postei uma foto da Santinha que eu tenho, da Irmã Dulce, que eu trouxe em 2012, e essa minha observação sobre a minha conversa com o Miraculado. Aí ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp: Carla, vamos escrever um livro sobre Irmã Dulce. Isso foi em agosto, Vinícius, no primeiro final de semana de agosto, tipo um domingo. Aí eu pensei, cara, eu tenho certeza que ele quer pra canonização. E ele queria pra canonização. E aí eu conversei com ele, eu falei, tipo, eu pensei, como é que eu vou dizer não para um fato histórico tão importante pra gente? E eu não sei se a galera que tá acompanhando sabe, mas o repórter gosta de estar no meio da coisa, né, Vi? A gente gosta, porque a gente é o historiador contemporâneo, a gente tem que registrar o que tá acontecendo. E aí eu falei, não, eu vou aceitar. Foram 47 dias, Vinícius, contados, da apuração, da pesquisa, das entrevistas, até o envio do manuscrito, do original, né? Foi um processo muito difícil, assim, e de muita pressão, porque eu sentia muita responsabilidade. A Paulus, ela é uma editora, tipo, centenária. Tipo, todo mundo, acho que todo católico, toda casa tem uma Bíblia da Paulus em casa. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu fiquei muito feliz que eles escolheram uma mulher e não um padre para escrever sobre a Santa Dulce. Porque existem inúmeros teólogos, estudiosos, historiadores que têm total competência e possibilidade de escrever um livro sobre essa mulher. Só que eles escolheram uma jornalista. Então, o que eu pensei, bom, a ideia é popularizar, é fazer com que o bom jornalismo chegue para as pessoas com a história dessa mulher. Então, eu aceitei, né? Aí é aquele processo de apuração, de uma reportagem de fôlego, uma grande reportagem, né? Eu fui ler tudo que existia sobre a Irmã Dulce. Eu entrei em contato com as obras sociais da Irmã Dulce para agendar todas as entrevistas com as pessoas chaves que eu entendi. A partir da leitura, né, levantei uma lista de fontes que eu achei que eram imprescindíveis. Conversei daqui mesmo com uma das irmãs da Irmã Dulce, que é a única que está viva, a dona Ana Maria Pontes. E eu fui... Né? Oi? A caçula, é. A caçula. Do primeiro casamento. Não, do segundo casamento, né? Com o seu Augusto, que era o pai da Irmã Dulce. A Irmã Dulce ficou órfã de mãe aos 7 anos de idade. Então, ela foi criada pelo pai e pelas irmãs dele, pelas tias, né? E depois pela madrasta, que é mãe da Ana Maria Pontes, que é a minha fonte mais direta com a santa. Sim. Então foi esse processo, assim, de ler tudo que existia e fazendo um trabalho de apuração contra o relógio. E na verdade, assim, é um livro-reportagem. E é aquilo que a gente faz no dia a dia, né, Vi? É trabalhar contra o relógio e tentar se cercar de apuração, de limitar todas as possibilidades de erro, ouvir as pessoas. E essa, para mim, é das experiências, além da leitura, que eu gosto muito, li outros colegas, li biografias, textos históricos, li documentos fornecidos pelas obras sociais, né, cópias de documentos que eles tinham, que falavam sobre a infância, adolescência da Irmã Dulce, que não é que não existem muitos documentos, mas tudo que existe está ali nas obras sociais da Irmã Dulce. Sim. Até porque, para conseguir que o processo de beatificação e canonização fosse realizado, as obras sociais tiveram que fazer um trabalho de historiografia assim, incrível, de você organizar toda a documentação. Porque para a igreja elevar alguém à santidade são necessárias pesquisas assim, minuciosas. Eu acho que eu não passaria pelo crivo da igreja, não. acho que nenhum de nós que está na live passaria, viu, cara? Cara, mas durante esses 47 dias que você teve para escrever, você não chegou a voltar para a Bahia, né? Você aproveitou o material que você tinha de 2012? Não, eu fui para a Bahia. Ah, voltou para a Bahia. Fui para a Bahia. Eu fiquei uma semana na Bahia, até levei minha mãe, porque eu falei, meu Deus, eu preciso de um milagre, vou ter que contar com a minha mãe, né? Aí eu fui para a Bahia, voltei nas obras sociais da Irmã Dulce, e tinha que voltar a ver, porque de 2012 para cá muita coisa mudou.
As Sim. obras sociais da Irmandúcia aumentaram muito, cresceram muito, e eu precisava conversar, sabe, assim, o olhar no olho, sentir, porque a gente está falando de um milagre, de milagres, né, Vi? Eu acho que, para além dos 2 milagres que são necessários para a beatificação e canonização, existe um outro milagre, na minha opinião, que a Irmã Dulce fez, e ele continua sendo realizado diariamente, que é o Hospital Santo Antônio, que fica dentro das obras sociais da Irmã Dulce. Ali, eles têm 21 núcleos de atendimento que fazem atendimento tipo, para o SUS, ou seja, gratuitamente, para as pessoas das mais diversas condições, especialmente as pessoas mais pobres. Eu entrei no departamento de oncologia, vi com umas máquinas assim de tomografia. Assim, é incrível a tecnologia, o carinho, sabe? O departamento, por exemplo, de pessoas com deficiência intelectual, deficiência física, assim, é um lugar muito especial. Então, eu acredito que o maior milagre da Irmã Dulce, claro, devolver a visão para o José Maurício foi incrível. É importante dizer que a Igreja Católica ensina. Não é o santo que faz o milagre, tá? O santo, ele intercede a Deus para que o milagre aconteça. Isso preciso corrigir, senão os teólogos vão ficar bravos comigo. E tem que dizer o que a apuração aponta, né? E a catequese também. E aí eu acho que esse é o maior milagre dela. Você imagina que as obras sociais da Irmã Dulce foram iniciadas em 1948, o hospital. O SUS, Vi, ele só veio começar a existir em 88, 40 anos depois. Então, muitas das políticas públicas que a gente vê hoje foram implementadas na Bahia, na Cidade Baixa, lá em Salvador, pela Irmã Dulce muito antes. Porque ela via um povo lá que batia na porta dela, precisando de ajuda, precisando de comida, precisando de cuidados médicos, e ela ia fazer o quê? Ela atendia. Então, ela já realizava milagre, entendeu? Se você for olhar no balanço financeiro das obras sociais, eles fecham com dívidas milionárias. Então, é sempre com doação, doação, doação. E uma entrevista que eu fiz com a sobrinha da irmã Rita, da Irmã Dulce, que ela se chama Maria Rita, e é a superintendente das obras sociais, ela continua o trabalho da Irmã Dulce, ela fala, Carlos, por obra de Deus, é por milagre que a gente continua, porque eles têm um exército de funcionários registrados, e assim, não tem dinheiro para pagar as coisas, mas as coisas acontecem, sabe? Então, é impressionante, assim, e é muito bonito de ver que as pessoas mais pobres são atendidas com muita, muita dignidade e carinho lá. Certo. Antes de fazer a pergunta especificamente sobre a relação da Irmã Dulce com o futebol, eu queria aproveitar as coisas que você disse na resposta anterior e aproveitar a audiência rotativa, né? O Samuel Nascimento, que também faz parte do Vamos Pro Jogo, entrou aqui, a Van Sena entrou, a Flávia Marques entrou e o Francisco Galvão, se eu não me engano, ele fez um comentário sobre o Papa Francisco. Deixa eu ver se eu consigo recuperar. Aqui, ó. Francisco Galvão. Ele comentou que... Opa, espera só um minuto. Cadê? Ao vivo é assim, gente. Exatamente. Muitos religiosos ainda não despertaram para a grandeza, é isso? Muitos religiosos não despertaram para a importância, né, do Papa Francisco, para a grandeza de alma do Papa Francisco. Então tá aí registrado o comentário do Francisco Galvão. A Flávia Marques deu um joinha aqui pra gente. Obrigado pela audiência, Flávia. Lê agora o comentário certinho. Muitos religiosos não despertaram para a grandeza de alma e de pensamento do Papa Francisco. Agora sim o comentário completo do Francisco Galvão sobre o xará dele, né? O Papa Francisco. Então, eu queria aproveitar a sua resposta primeiro para dizer que é delicioso o seu relato sobre esse milagre aí, né, do rapaz que voltou a ver. É o relato que começa o livro, inclusive, né? O livro começa com esse relato. E também delicioso o relato que você faz sobre Salvador. Essa divisão de cidade alta, cidade baixa, né, do elevador Lacerda. Para quem já foi a Salvador, sabe, consegue enxergar por meio das palavras
da Carla como é a cidade de Salvador, né? Eu já tive a oportunidade de ir para Salvador algumas vezes, infelizmente faz 11 anos que eu não vou para lá e eu tenho uma ligação muito grande com a Bahia, né? Minha família toda é baiana, mas enfim, Sério? sim, tanto por parte de Legal. pai como por parte de mãe, até porque minha família é quase uma só, né? É uma confusão danada, mas enfim, Eles eram primos? sim, sim. Eram primos. Sim, dois irmãos, Olha só. isso acontece na minha família. Mas, enfim, então, minha família toda é baiana, né? E faz tempo que eu não vou lá, eu até sinto falta de ir para Bahia, porque Salvador é uma cidade fantástica, né? É E linda. tem essa divisão que a Carla escreveu muito bem no livro, fala do Pelourinho também, das casas coloridas do Pelourinho, então vale a pena, só por esse relato da cidade de Salvador que a Carla faz, por meio do livro aqui, Irmã Dulce, a santa brasileira que fez dos pobres sua vida, já vale a pena. Claro que as Legal. vidas da Irmã Dulce também são extraordinárias. E aí, uma das histórias que me chamou a atenção, e por isso te chamei, né, para a gente fazer essa live, foi da relação da Irmã Dulce com o futebol. Poucas pessoas É, sabem que a é, Irmã Dulce gostava de futebol. Conta pra gente como que é essa história, cara, por favor. vou contar. A irmã Dulce, ela era a filha caçula de uma família classe média lá da Bahia. Então, aos finais de semana, e como eu disse, elas ficou órfã aos 7 anos de idade. Eu acredito que uma maneira, eu não entrevistei o pai dela, porque ele é falecido, né? Mas eu Há muito tempo. acredito, há muito tempo, o seu Augusto Lopes, que era uma pessoa muito reconhecida na Bahia também por ser um dentista que atendia muitas pessoas pobres e fazia muita filantropia. Para a Então vem gente de entender, exatamente, para a gente entender que a filosofia de vida da Irmã Dulce, claro que ela bebeu da congregação que ela fez parte, mas veio muito da família também. Então, aos finais de semana, Irmã Dulce ia com o pai até o Campo da Graça para assistir futebol. Ela gostava. Segundo a irmã dela, a dona Ana Maria, diz que ela fazia assim, botava umas 2 trancinhas, botava o chapéu, porque faz muito sol em Salvador, e ia lá pro Campo da Graça assistir o Ipiranga. O nome do clube... Existem 2 Ipirangas no Brasil. Um em Salvador e um no Rio Grande do Sul. A gente está falando aqui do de Salvador. Eu quero E só tinha pegar... o São Paulo também, inclusive do bairro do Ipiranga. Ah, verdade. Ah, verdade. Então... Pode ser que tenham outros também, né, Vi? Verdade. É que Mas... esse clube do Ipiranga aqui de São Paulo, ele chegou a ter time profissional de futebol, mas há muito tempo não tem, enfim, então, por isso Ah, tá. que muitas vezes a gente nem lembra. Existe o clube ainda lá, tal, mas não tem mais time de futebol. Entendi. E aí esse Ipiranga, ele tem ele foi fundado em 1906, 7 de setembro de 1906, né? E ele tem um emblema, o emblema não, como é que chama? O brasão dele é azul e amarelo, né? Azul não, Certo, preto e amarelo. E por isso que certo. quando eu vi o seu preto, eu falei, ai meu Deus, ele errou aqui. E aí, essa paixão da Irmã Dulce pelo futebol, ela é interessante, ela não é muito difundida e divulgada. Eu não sei se é porque o Ipiranga não é um time tão mais famoso. Ele foi muito importante na década de 40, acho que até 70. Eu estava pesquisando, ele foi campeão no estado da Bahia 7 vezes. Mas agora o Bahia e o Vitória, que são os que são Divide, mais... dividem os campeonatos, né? Mas então o sim. Ipiranga dizem que, tipo, nem a Santa Dulce deu jeito nele, sabe? Porque Esse foi o milagre que ela não fez. esse foi o milagre que ela não fez. Quando você entra lá, eu comecei a conversar com os devotos da Irmã Dulce, lá no museu da Irmã Dulce, nas obras sociais, eu sempre perguntava do Ipiranga. E aí, você torce pro Ipiranga? Não, só a Irmã Dulce torcia pro Ipiranga. E não é verdade, viu? A Irmã Dulce, ela parece que ela era amiga do vice-presidente do clube, que hoje é bem velhinho. E em fevereiro agora, eles levaram lá para as obras sociais da Irmã Dulce uma imagem da Irmã Dulce segurando a camisa do Ipiranga. Eu vou tentar Ah, encontrar aqui, eu te mando depois. E isso tipo, é inédito. Nunca se viu um santo uma com a... foto. É uma Tem a foto? Não, é uma imagem. Tem a imagem Ah, da Irmã Dulce em resina tá. com a camisa do Ipiranga, assim, sabe? É diferente. O time existe Mas ainda, então, Carla? O Ipiranga? existe, mas eu estava até procurando, ó, é o Esporte Clube Ipiranga. Certo. Ele
se você entra no site, tem um site histórico que é Futebol da Bahia. Ali você inclui todos os times de várzea, tudo que tem. Você vai ter, tipo assim, histórias pinceladas do clube. Mas ele não é muito mais, sabe? Assim, então, Sim, não tem tanta representatividade, né? não. Ó, os torcedores. Irmanduce era uma ipiraguense, tá? Ipiraguense. Ou aurinegra. A Aurinegra, né, falando das cores aí, Sim, amarelo e preto, ouro, isso. E certo. aí, e tem um jogador em especial que a Irmanduce gostava muito, que era o Popó, que é o Apolinário Santana. Nada a ver com o Que Popó Lutador, que também é da Bahia, não, né? mas eu procurei, não tinha nada a ver, não tem nada a ver. E é interessante porque na ocasião ela deu entrevista para a TV Bahia no ano, eu tenho até anotado aqui, em 1986, ela deu entrevista para a TV Bahia e ela se referia ao, ao Popó como aquele negro. Algo que se hoje fosse ouvido alguém falar, poderia denotar algum tipo de racismo. E se tinha uma coisa que Irmanduce não era racista. É interessante a gente Sim, ponderar isso, porque a linguagem ela tem muito a ver com o nosso tempo, né? claro. Eu posso ler para você o que ela falou na entrevista? Por favor, É fica à vontade. curtinho. Então, Leia, por Ó, favor, que ainda temos comentários aqui sobre essa passagem, mas pode falar. legal. Eu ia todo domingo para o Campo da Graça com o meu pai ver futebol. A gente voltava sem poder falar. A irmã Dulce disse isso, né? Eu era fã do Ipiranga. Popó era o meu preferido. Era um escuro com as pernas tortas. Se ele estivesse vivo hoje, seria Pelé. Ele era danado na bola. Então, a irmã Dulce, ela era fã do Popó mesmo, e o Popó, ele teve um papel, assim, parece que fundamental, assim, na luta contra o racismo dentro do esporte na Bahia. Porque se a gente pensa que o povo baiano majoritariamente é negro, mas eles A não Roma Negra, estão. né? Salvador é É, conhecida como a Roma Negra. exatamente. Mas no esporte, nem sempre eles eram, nem sempre tinham espaço. E o Popó, ele falava, ele se apresentava, tal. Sim, o No meu livro, futebol. Não, desculpa, pode falar. não, assim, no meu livro eu destaco um pouco da história dele, bem brevemente, mas só para a gente situar e ver como a Irmã Dulce, ela era ligada às várias facetas, assim, da vida, né? Não é só que ela era uma religiosa que cuidava de doente e de pobre. Não, a Irmã Dulce se preocupava. E a gente vê, Vinícius, a preocupação dela e o gosto dela pelo esporte, hoje, por exemplo, ou até antes, quando você visitava os abrigos que cuidam das crianças que a Irmã Dulce tirava da rua, ela entendia a saúde como a saúde integral, sabe? A pessoa tem que estar bem da cabeça e do corpo. E o que mais faz o esporte se não cuidar da nossa cabeça e do nosso corpo, né? Então é muito interessante de ver essa ligação e de como o pai dela ajudou, né? Esse gosto dela pelo esporte, pelo popó, ajudou com que ela, quando realizasse essas ações dela em detrimento das pessoas mais pobres, enfim, ela tinha o esporte também, assim, no DNA dela, né? Era um valor para ela, né? Não era só um passeio de domingo, era também, mas não só. E acho que também, talvez, eu não sei se tem algum pai aí, ou algum filho que vai ao estádio com o pai, mas eu, quando era criança, ia no estádio com meu pai. Então, tem essa coisa também de você estabelecer vínculo, né? Familiar. Sim. Eu acho que é interessante. Aliás, tem um livro, se eu não me engano, chama Febre de Bola, que fala que é a história de um pai e de um filho que só se dão bem no estádio. Eles têm uma relação conturbada fora do futebol e o futebol faz com que eles se aproximem, pelo menos ali no momento do jogo, né, do time deles. Não sei se é o Arsenal de Londres, eu não lembro agora, mas eu acredito que seja o Arsenal. Só falando dos comentários que eu tinha falado antes de Areti, continuar esse bate-papo gostoso sobre Irmã Dulce e o futebol, o esporte, a Caroline Teberga, ela falou que quer essa imagem, ela falou que lindo, e ela quer essa Ah, imagem da Irmã Dulce com a camisa do Ipiranga. O Marcos Constantino perguntou qual é o próximo livro que Carla Maria vai escrever, e ele perguntou sobre um possível livro meu.
Eu vou até falar que tem um projeto em desenvolvimento, mas eu não posso falar detalhes agora. Estou desenvolvendo sim um livro, estou escrevendo o livro, e se Deus quiser, em breve poderei Aê, falar. Vi! Eu super apoio, Vi, que você escreva e que todos os nossos colegas escrevam, porque existe. Quando a gente vai fazendo os lançamentos e quando a gente encontra as pessoas, eu percebo que existe uma lacuna muito grande nesse feedback do leitor. Eu, como leitora, sempre imaginei autores ou escritores como seres humanos assim, uau, entendeu? Tipo, Sim, super elevados, tal. E a gente tem que desmistificar isso, né? Dizer que a literatura é para todos, a produção literária ela é importante, ela, especialmente a gente que trabalha com livro-reportagem, que é o registro assim da vida real, ele é importante porque você está registrando a história e está fazendo com que as pessoas conheçam mundos e realidades que elas não teriam acesso, né? Ou teriam, só que pela sua apuração, por outras apurações. Então sim. escreva mesmo, Vi, tem que escrever. Muito obrigado. Lembrando que a Carla já tem Mulheres Extraordinárias, um ótimo livro também, que eu já li, já maravilhoso, sempre indico para as pessoas, porque realmente é um livro fantástico. E O Peso de Jumbo, que esse é o próximo livro que eu vou ler depois que eu terminar Irmã Dulce. Então, Tá. a Carla já tem 3 livros, e você tem um próximo aí em vista, Carla? Então, Vi, eu tenho na minha cabeça, no meu coração, em alguns papéis, 2 em vista. Um voltado assim para o público infanto-juvenil, porque eu acho que a gente precisa dialogar com esses serizinhos que estão crescendo, e Certo. outro para adultos mesmo. Mas eu não tenho assim, não tenho uma conversa com a editora, não tenho, sabe assim, nada oficial, é só o que está no coração e no papel. Porque eu quero trabalhar bastante ainda o peso do jumbo, que é um. E a Irmã Dulce, porque com essa história da Covid-19, a gente não pôde fazer um lançamento, sabe? Assim, o peso do Uhum. jumbo eu só lancei em Guarulhos, eu não consegui ainda lançar em outras cidades e falar o quanto é preciso falar do sistema carcerário. Então, enfim, vamos ver. Isso são os planos, né? Mas não sei o que. A gente não sabe o que o futuro nos reserva, né, Carla? Ainda mais nesse momento Não. que a gente está. A Flávia Marques, registrar o comentário dela aqui, ela falou que o livro sobre a Irmã Dulce é maravilhoso e que está Ah, disponível na Paulus Livraria de São Luís do Maranhão. Então temos o comentário aqui de Maranhão, de São Luís do a, Maranhão, direto para a a, nossa live. a Flávia podia explicar pra gente como é que faz agora, porque Maranhão tá com lockdown, né? O Poder Judiciário e o governo o governo acatou o lockdown determinado pela Justiça e tá tudo fechado. Eu não sei se como é que tá acontecendo isso. Será que atende por WhatsApp, Instagram? Não É, saiam de casa. sim, mas a Paulus também vende os livros pelo site, não vende? Vende, é verdade, vende. Faça a Vende sim. propaganda, então, por favor. É verdade. Gente, é paulos.com.br. É isso. É. E Deixa eu aí ver lá aqui, você encontra paulos.com.br. E a Paulus tá no Insta também, viu? não vai dar para ver, tá meio embaçado, mas aqui tá o site, paulos.com.br. E no Insta, por favor, Paulos.com.br. O Insta é @pauloseditora. Paulos Editora, certo. É. Um monte de gente entrando aqui, Coutinho Prez, Elisandro 813, muita gente entrando Vocês querem aqui. um cafezinho? Cafezinho? Opa, aceito, hein? Aceito. Hum, Ó, a Flávia falou que estão com atendimento suspenso, né, pessoalmente. durante a quarentena, mas enfim, você do Maranhão, de qualquer lugar do país, pode encomendar então pelo site da Paulus, né, paulus.com.br, e pode também obter mais informações pelo Instagram. Assim que acabar a live, entra no Instagram da Paulus e Isso. já veja lá Ou mais informações. comigo. E qualquer Opa, dúvida, eu estou à disposição também, Vi. então fala o seu Instagram, por favor, para o pessoal entrar em contato com você. O meu Instagram é com K, Carla Maria Bra. Certo, boa. Então, cara, agora voltando a falar de esporte Manduce, até hoje, né? Lembrando que a Irmanduce morreu em 92, então já são quase 30 anos da morte da Irmanduce, né? Sim. Mas até hoje, por meio dos seus projetos, como você disse, indiretamente ainda ela incentiva o esporte lá na Bahia, né? Os seus projetos sociais têm como esporte aí também uma base aí
para ajudar o desenvolvimento dos jovens lá de Salvador. Sim, como eu estava dizendo, aqueles albergues que a Irmã Dulce iniciou lá, quando na década de 40, 30, e depois ela foi adquirindo novos terrenos e ampliando os projetos dela, esses albergues eles se transformaram em escola de tempo integral, que fica num município vizinho a Salvador, fica a 30 quilômetros de Salvador. E ali, se você observa as atividades dos alunos, e mesmo nas obras sociais da Irmã Dulce, que tem atendimento para idosos, porque tem albergue para idosos, você percebe como é fundamental a prática do esporte, a prática da dança, porque é aquilo, eles entendem a saúde como de modo mais integral. Não é só você tratar a doença, é você antecipar doenças, você cuidar do seu corpo, você imagina que se a gente for pensar como uma pessoa estritamente religiosa, você é filho de Deus, o seu corpo é sagrado, portanto, é disso que você tem que cuidar. É desse templo. Filho de Deus, Deus vive dentro das pessoas, né? De nós e do próximo. Então, cuidar desse corpo de modo da nossa saúde psicológica e da nossa saúde física é fundamental. E é bom a gente lembrar também que praticar esporte ensina tanta coisa, ensina você a trabalhar em conjunto, ensina você respeitar regras, viver regras, ensina você ser colaborativo, né? Então, todo esse espírito que o esporte traz, ele é vivido diariamente dentro das obras sociais da Irmã Dulce, seja de modo direto ou indiretamente. Então, e é muito bacana de ver. E quem fala isso, eu fui atleta quando eu era jovem. O Wellington que sempre falava assim, né? Jovem. Sim. Quando eu era mais jovem, eu tenho certeza que se eu não tivesse passado pelas experiências de treino que eu passei em clubes, meu olhar seria diferente para a vida. Eu tenho certeza. Você praticava o quê, Carla? Primeiro joguei vôlei até os meus 16 anos. Joguei no Nacional e no São Paulo um tempo, fui federada. Só que aí, eu parei de crescer, entendeu? Era só crescia. Aí eu era ponta, depois... Não, era meio, fui ponta, depois fui ser levantadora. Mas... Depois eu fui fazer judô, mas o judô era mais pra secar. Eu era judoca do Palmeiras. Levei tanto pau no primeiro campeonato que abandonei a faixa. Você jogou vôlei pelo São Paulo, você foi judoca do Palmeiras, mas é corintiana, não é isso? Sim, esse foi um dilema quando eu era criança. A minha família é toda corintiana. E quando minha irmã foi atleta do Palmeiras, federada por muitos anos. E para minha irmã ser atleta do Palmeiras, a gente acabava a família inteira sendo sócia, vivendo a vida do clube. E era um tormento vir, porque, tipo assim, eu encontrava o Marcos, o goleiro do Palmeiras, tipo, no palestra, e eu gostava do Marcos, mas não do Palmeiras, entendeu? Sim. Mas assim, depois que você fica adulta, você entende que, tipo, isso é bobagem, né? Pra quem não é tão fanático, é bobagem. E a sua irmã fazia o que lá no Palmeiras? Minha irmã foi judoca. Judoca também. A minha irmã foi, nas categorias que ela disputou, foi várias vezes campeã e tal. Porque você sabe que judô tem várias categorias e vários pesos, né? Então, a minha irmã é faixa marrom. E o meu irmão jogou no Matonense, ele era futebol. A gente sempre praticou esporte, Ele jogou profissionalmente na Matonense ou na base só? Na base. Ixi. Cara, eu não sei. Ele morou em Matão durante um tempo. Certo. Eu acho que na verdade, eu acho que ele acabou desistindo porque ele viu muita... Você sabe que no esporte também tem muita... Especialmente com quem tá iniciando, tem muitas coisas não legais, né? E as propostas que ele recebeu não foram muito bacanas, tal, e ele desistiu. Aí ele fez educação física, hoje ele é, tipo, super-homem. Nada, pedala, corre. Ele é personal de atletas de alto rendimento, né? Então, legal. Os dois são. Só eu que sou sedentária jornalista. Mas eles têm Instagram e tal, eles estão fazendo alguma coisa durante essa pandemia, passando... Faça propaganda dos seus irmãos, então também aproveita aí.
O @Limiar Assessoria é a empresa que os dois têm e dão treinos. A minha irmã tá fazendo várias lives, assim, sabe, para ajudar a galera a manter alguma paz, assim, na cabeça e tal. O meu irmão ganhou neném antes de ontem, então ele tá dedicado ao Mateu. Ah, boa. Parabéns, então. Parabéns para o pai. Titia, exatamente. Ai, Vi, é a coisa mais linda, Vi. Mais um corintiano, assim. Opa. É lindo. Aproveitando que a gente está falando bastante de esporte, queria mandar um abraço para o Gui Camarda, apresentador da Gazeta, tem um canal no YouTube muito legal também, o Mesa Quadrada, já fez várias entrevistas muito legais, a gente já entrevistou lá no Ipiranga, nos nossos estúdios da Web Rádio Conectados. Aliás, Carla, você que gosta de religião, tá? Você que tem todo esse envolvimento com a Igreja Católica, você ia adorar conhecer a região onde fica os nossos estúdios. Olha lá, o Gui Camarda cumprimentou aqui, tamo junto, irmão, um abraço, viu, Gui? Obrigado pela audiência. No Ipiranga? No Ipiranga. É fantástico. A Carol, não sei se a Carol continua aqui na nossa live, ela pode falar mais. Ela que também, como eu disse, tem essa ligação, ela é muito católica, a Carol, ela fica deslumbrada com a arquitetura lá dos imóveis ali que ficam próximos, né? Tem a faculdade de teologia lá, né? Eu conheço... Nossa Senhora Assunção, que é uma faculdade ligada à PUC de São Paulo. É lindíssimo ali. Na Nazaré? Na Nazaré, Breda Nazaré. Fica na Nazaré, então. O estúdio fica numa rua paralela à Avenida Nazaré, Rua Clóvis Bueno de Azevedo, número 159, e em frente tem um imóvel que era de propriedade da fundação, né, da FUNSAI, que é a fundação que administra a rádio, e é um espaço fantástico, era um convento lá, tal, é uma coisa maravilhosa. E a Carol, que está aqui ainda, está falando... Oi, Carol. Ela quase teve um ataque quando entrou nesse imóvel, ela ficou deslumbrada. Coisa de... demais. A gente visitou tudo, a gente aproveitou que um sábado lá estava aberto, o rapaz que tomava conta deixou a gente entrar, a gente tirou várias fotos, né? A gente aproveitou bem esse tour aí por esse espaço. Era um convento, depois virou a Universidade de São Marcos, e agora sei lá o que vai ser. Mas é um espaço bem bacana no Ipiranga, um espaço histórico, um espaço centenário, se eu não me engano. O Ipiranga é um bairro muito, muito importante, né, para a nossa história, né? Foi fundado em 1920, se eu não me engano, como convento, então, ou seja, fazendo 100 anos agora, e é um espaço muito legal. A Carol, que fez a pesquisa aí, dissecou o espaço, pode explicar melhor a gente legal. Pra gente aí nos comentários. E só voltando a falar do Gui Camargo, eu tenho acompanhado as entrevistas aí que você tem postado pedacinhos do Instagram, tá? Essas entrevistas estão muito legais, viu, Gui? Parabéns aí e obrigado mais uma vez pela audiência. Essa aqui é sua amiga, né? Lucinei Martins? Amigo, é o Sorriso, fotógrafo, Desculpa, agora eu vi a foto dele aqui. Perdão, viu, Lucinei? Deixa eu... Aqui, ó. Faculdade de Teologia da PUC, Paróquia Nossa Imaculada Conceição, Arquivo Metropolitano. Então ele tá falando da faculdade que você citou aí, que fica no Ipiranga. É isso aí. O Lucinei, ele é repórter fotográfico, tipo, de anos do Jornal da Arquidiocese de São Paulo. Então, tudo que é igreja, em todos os bairros dessa cidade, ele conhece. Carol, se você tiver alguma dúvida, cola no Lucinei, que ele manja. Tá falando aqui, o Lucinei tá falando do Instituto Padre Chico para deficientes visuais, que também fica lá no Ipiranga. Sim, todos os prédios do Ipiranga, exatamente, Lucinei. Obrigado aí, realmente. Como você disse... Vi, você estava falando agora há pouco da TV Gazeta. Eu me lembro que quando eu era jovem também, pequena, depois dos jogos, especialmente na década de 90, que o Corinthians perdia muito pro Palmeiras, a gente assistia o jogo das 4 às 6 e depois tinha o Mesa Redonda. E aí ficava eu e meu pai até terminar. Então, só para dizer que a gente tinha o jogo, depois tinha... Para você ver, que o jornalismo e o esporte, eles estão muito conectados. E depois eu ficava assistindo a Valone. Gente, é tanta gente que eu até... O Avalone, né, que nos deixou recentemente.
Pois é, e eu ficava assistindo para depois ter assunto, sabe assim, na segunda-feira, informada. Então, as coisas estão muito conectadas, né? Então, é isso. Saudades daqueles tempos. Eu também assistia no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu assistia muito Mesa Redonda com a Valone, Chico Lang e tal. Agora, Chico Lang. Continuar com o Flávio Prado. O Gui Camarda também participa, né, do Mesa Redonda. Eu não sei se ele participa ainda, mas ele fazia participações com o Mesa Quadrada, que era um quadro do Mesa Redonda. Então, bem bacana. Tem aquele jornalista, eu acho que é o Flávio Prado, que ele dá aula na Casper Libero também. É ele? Chico Lang. Ah, tá. O Flávio Prado... desculpa, pode falar. Tem um profissional, que eu esqueci o nome dele agora, que ele é jovem, um pouco mais velho do que nós. Celso Cardoso, você quer Celso lembrar? Cardoso, é isso. Quando eu fui lançar o livro Mulheres Extraordinárias na TV Gazeta, eu fui conversar com o Rony Von, no programa dele. E eu vi o Sérgio Cardoso, Vinícius. Eu assisti ele na TV. E aí eu vi ele pessoalmente, é coisa de criança, assim, sabe? Que vê alguém falando do time, fazendo... Eu falei, nossa! Aí ele, nossa, mas você gosta de esporte? Eu falei, claro que eu gosto de esporte, como não? Porque a gente tem essas coisas, né? Ah, não, jornalista... Tipo, não é de esporte, mas não gosta de esporte. Não, o esporte, ele é parte fundante, assim, sabe? Da minha vida, da vida da minha família. Só pra... Porque o Sérgio Cardoso, a gente se segue aqui no Instagram, só pra deixar a homenagem aqui pra ele. E só pra falar, o Flávio Prado, ele chegou a dar aula na Universidade de São Judas Tadeu, onde eu me formei. Ele foi coordenador do curso de jornalismo, ele saiu um pouco antes de eu entrar. Eu comecei o curso em 2006, já tô velho já, né? Já faz 10 anos que eu me formei. E isso a gente entrega... Eu também vi. A gente entrega idade nessa. E ele saiu em 2004 ou 2005, se eu não me engano. Então, o Flávio Prado, ele tem essa ligação com a São Judas Tadeu, com a Universidade de São Judas Tadeu. E o Chico Lang e o Celso Cardoso, eles dão aula na Casper Libero, né? Que... A Gazeta também é da Fundação Casper Libero, enfim. Sim. Então, Chico José, a gente falando de Chico Lang, entrou o Chico José 48, o Edgar Gomes também entrou aqui, como que chama mesmo o seu amigo fotógrafo lá? O Lucinei. Lucinei. Da Carol dando risada aqui. A Carol se explicando lá sobre o imóvel lá, pô, eu não lembro de tantos detalhes assim, mas enfim, tem muita história naquele imóvel. E, bom, já são 7h47. O Instagram... Caraca, passou rápido, né? E o Instagram, ele só dá 1 hora pra gente fazer a live. Toda vez vai aparecer aqui a mensagem que falta só segundos para acabar a live. Então, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final, Carla, sobre o seu trabalho, né, de apuração, não só no livro da Irmã Dulce, que foi o centro, né, o centro da discussão, mas você, com a sua experiência de jornalista, tal, de ter escrito 3 livros, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos vendo, ou para quem vai ver essa live futuramente, o que ela tem que fazer para ser uma escritora, para ser uma jornalista. Gostaria legal. encerrar com essa mensagem. Então, Vi, eu acredito piamente que se alguém quer escrever, fazer jornalismo, escrever um livro, reportagem, ele tem que se dar conta de que ele tem que viver baseado, na verdade, na apuração dos fatos, na pesquisa incansável, assim, né? Porque erros a gente pode cometer, mas os erros, eles têm que ser feitos com base naquilo que é real. Quando a gente escreve um livro, reportagem, a gente está... a forma, a narrativa, ela pode contar com criatividade, mas o fato em si, ele é concreto, ele é real. Então, a gente não cria, né? E eu acho que isso é muito importante de dizer, porque no momento em que a gente tem um presidente que manda jornalistas calarem a boca, a gente tem que continuar falando e descrevendo a realidade, né? E a realidade, às vezes, ela é muito bonita, como a história da Irmã Dulce, e a gente tem que propagar as histórias bonitas, os bons exemplos, mas existem realidades que não são tão bonitas e merecem a nossa atenção. Porque um Estado democrático de direito, uma democracia, ela é construída com a verdade.
Então, por isso que eu acho que todo jornalista que quer escrever... Primeiro, vamos valorizar o jornalismo, né? Vamos valorizar os profissionais que estão aí indo para a rua, combatendo o vírus, combatendo precarização do trabalho para se manter e se sustentar. E é isso, eu acho que eu sou muito feliz assim de poder ter escrito esses 3 livros que trazem realidades e que trazem... Quando você escreve o livro sobre um tema como o da Irmã Dulce, você não está falando só sobre a Irmã Dulce. Você está falando sobre um pedaço da história do Brasil. Um pedaço da história do Brasil que mostra a fragilidade das políticas públicas, o quão nós temos pessoas pobres e sem acesso a saneamento básico, a alimentação, a tudo. Então, eu super apoio e fico bem à disposição mesmo de estudantes de jornalismo ou colegas que queiram escrever, porque assim, não é fácil, Vi. É legal a gente ver impresso, assim, bonitinho, mas é um trampo ferrado para quem leva a sério, sabe? Então, como escrever um livro, eu tô vendo como é complicado. E aí você tem que, sabe? Mas assim, é o nosso compromisso, né, Vi? Existem várias maneiras de você fazer jornalismo e o livro reportagem é uma das maneiras mais incríveis, sabe por quê, Vi? Você é o seu editor. Então você que vai pensar e escrever aquilo que você quer. Então, baseado sempre na verdade. Então isso é fantástico, né? Isso é sensacional. Então é isso, fica aí os meus 3 livros para vocês conhecerem: o Irmã Dulce, a Santa Brasileira que fez os pobres da sua vida. Foi lançado em novembro do ano passado, tá quentinho. Tem o Peso do Jumbo, Histórias de uma Repórter de Dentro e Fora do Cárcere, que foi lançado em dezembro, mas a gente, infelizmente, não pôde falar muito dele ainda e compartilhar com o mundo por conta da pandemia. E o Mulheres Extraordinárias, que foi o meu surgimento aí no mundo literário e que me trouxe um pouco mais de confiança também, né? É a primogênita, Mulheres Extraordinárias. Exato. Certo. Bom, então com essas palavras de Carla Maria, gente, cara, eu queria muito agradecer, né, você ter aceitado. O espaço do Vamos Pro Jogo sempre está aberto. E eu, no começo da live, antes de você entrar, eu falei que muita gente fala que futebol e religião não se discutem, né? E a gente mostrou que dá para discutir bem, em alto nível, enfim, com uma lição, enfim, com uma inspiração, não só para quem quer seguir a carreira de escritor, de jornalista, até seguir carreira de atleta também. Você falou muito bem da sua família. Então, muito obrigado, Carla. As portas do Vamos Pro Jogo sempre estarão abertas para você. Eu que agradeço, Vi. Foi uma alegria conversar com você, um cara que eu admiro demais. E a gente vai se ver em breve, se Deus quiser. Assim que acabar essa pandemia, vamos nos ver, sim. E, mais uma vez, então, mostrando aqui a capa, Irmã Dulce, a Santa Brasileira que fez dos pobres sua vida, de Carla Maria. Meu livro está aqui, autografado, bonitinho. Uhul! E aqui o marca-página também, ó, bem bacana o marca-página aí, né, desenhado pela Rebeca Venturini, é isso? É esse o nome, né? Isso aí, Rebeca Venturini. Certo, então tá bom. Carla, até a próxima, viu? Até, Vi, um beijo. Fiquem com Deus. Um abraço e muito obrigado para vocês também que comentaram, que estiveram presentes na nossa live dando audiência. Até a próxima live, vamos pro jogo e fomos. Tchau. Tchau.